Porque acontece assim, eu nasci aparentemente com epilepsia. Então, eu fui diagnosticado com epilepsia e depois com esquizofrenia. Mas por quê? Epilepsia porque eu tinha convulsão todo dia. Primeiro falaram que era de arritmia. Bebezinho. Não, começou, se eu não me engano, com 4 anos e foi até os 15, eu acho, 16. Tá. Todos os dias, 8 horas da noite, eu tinha ataque. Putz. Tinha até horário. Meu Deus. Era uma convulsão, minha mãe ficava desesperada, falava que era de arritmia cerebral, depois virou epilepsia. Tá. Só que eu via as coisas que não estavam ali. Então eu via pessoas que me assustavam, não via nada bonito. Eu ouvia uma coisa fazer assim, ó. Psiu, psiu, Fernando, olha pra cá. Nossa. E eu nunca olhei, aquilo foi um terror na minha vida. Saí do meu quarto correndo, pulava na cama da minha mãe e atrapalhava os dois todos os dias. Eu via uma senhora na sala, numa cadeira de balanço, muito horrorosa, muito horrível. Mas eu via perfeitamente. Falei pra minha mãe, aí minha mãe me levou pro médico. Aí naqueles exames, daquelas coisas dos médicos, falaram que eu era esquizofrênico. Eu já tinha crise, eu já era um pouco meio agitado. Pela época também, né? Aí via coisas que não estavam ali, é esquizofrênico. Raul, eu não sou esquizofrênico e eu não tenho epilepsia. Mediunidade. Não tem outra explicação, porque eu tomava Tegretol todos os dias, que era um remédio para tentar controlar as crises. Eu parei por conta própria, eu não quis mais tomar. Vou fazer 41 anos de idade e eu não tenho uma crise epilética desde os meus 16 anos, eu acho. 16 anos. Entendeu? São basicamente 25 anos sem ter. Não faz muito sentido. Se você é epilético, você vai ter. E eu não tomo remédio há 25 anos. Tomava Tegretol e parei. Isso significa que aquilo não era epilepsia, aquilo não era esquizofrenia. Alguma coisa acontecia comigo, ou algum canal, alguma coisa que era muito forte na época, e ninguém entendia aquilo. Aí o que acontece? Quando a gente é criança, até uns 7 anos, normalmente, a nossa glândula pineal está tão aberta que a gente não difere. A gente não sabe a diferença entre o que está ali e o que não está ali. A criança tem uma cabeça bem diferente. Claro. Não tem amiguinho de... Imaginário. Imaginário? É. Eu nunca tive amigo imaginário, porque como eu via todo dia, psiu, Fernando. A velhinha era tua amiga imaginária. Como eu ouvia essa voz era pior. Naquela cama, sabe aquela cama que puxa embaixo? Meu irmão ficava em cima, eu ficava embaixo. E era perfeito. Psiu, Fernando, olha pra cá. Aquilo era um pavor na minha vida. Quando eu fui envelhecendo, eu disse pra mim mesmo. Eu falei pra mim, eu não quero perder isso. Você tinha consciência de que tinha alguma coisa. Ah, eu vou descobrir. Normalmente, as pessoas não querem mais. E muitas crianças vêm. Quando vai envelhecendo, param. Ninguém... eu acho que quando era... Ups. Foi a energia elétrica. Foi o magnetismo. Mas essa era eu. E depois Escola de... uma papel toalha for. E depois de algum tempo, eu comecei a perceber que eu não queria esquecer aquilo. A maioria das crianças esquece, não querem. Desenvolver aquilo. Isso, e eu queria desenvolver. Aí, como eu não tinha técnica, não tinha dinheiro, morava numa comunidade, não tinha como... Enfim, não tinha como fazer nada, as pessoas não entendiam. O que eu disse... Foi. Obrigado. O que eu disse pra mim mesmo? Eu falei assim, todas as noites, eu pensava... Volta a falar. Claro, você queria ter essa conexão, E né? não falava. Filha da mãe. Se eu ia ficar muito pé. E aí? Aí eu ficava aliviado por um certo lado. Claro. Mas ao mesmo tempo não. E então, isso foi rolando. Quantos anos isso? Acho que uns 12 anos, 13 anos. Você era novo ainda? Era novinho. Tá. Porque parecia que eu tava perdendo aquilo. Entendi. E aquilo estava muito na minha cabeça. Eu não queria esquecer aquilo porque eu passei uma infância com as pessoas me sacaneando, zoando que eu era doentinho. Entendi. Porque hoje em dia, se você chamar alguém de gordinho, já era. Mas chamar o outro de doente na década de 90 não tinha problema. Não tinha problema. Exato. Agora que não pode. Então eu fiquei com aquela sensação. Depois comecei a estudar por conta própria, livros, coisas assim, espirituais, para tentar entender. Mas sempre com esse objetivo. E eu dizia para mim mesmo, quando eu descobrir o que é isso, eu vou caçar esses malditos. Bom.
Bom, perseverou, hein? Uma época, o pessoal me apelidava de Constantine. Ah, igual do filme do Keanu Reeves? Exatamente. Porque Ótimo filme, por eu sinal. comecei a gostar de fazer isso. Aquilo que me machucou, me fortaleceu. Eu tive uma infância que minha mãe morava na comunidade, ela e meus dois irmãos, meu irmão. Meu pai, ele saiu de casa muito cedo, então ficou só a gente. A gente ficou esse período todo lá. Era a comunidade no Rio de Janeiro. Eu saí de lá, Raul, com 25 anos. Não tem muito tempo, assim. Não saí com 12, saí com 25. Eu já era um homem. Mas você saiu do Rio de Janeiro? Não, eu saí da comunidade com 25 anos, Ah, tá, entendi. mas eu vivi lá até 25 anos. Entendi, Há 15 anos atrás. entendi. E eu não aceitava aquela condição e ao mesmo tempo ficava pensando naquela questão espiritual. E falava, eu vou caçar isso, eu vou procurar isso. Tudo aquilo que me machucou. Meu pai, eu tive grandes problemas com meu pai minha vida inteira. Hoje não mais, mas eu tive Que muito. tipo de problema? É que meu pai abandonou, né? Ah, ele não teve contato, não é só separou, não. Não, ele separou e foi embora. Então ele fala pelo telefone, ele... Isso gerou uma rejeição. Hoje eu entendo tudo isso. Mas na época eu não entendia. Então gerou rejeição, gerou raiva, gerou ódio. Eu tive problema com a figura masculina. Tudo aquilo que todo mundo também sofre quando acontece algo similar. E eu tive toda essa raiva que aconteceu do meu pai, eu me fortaleci. E falei, vou me tornar outro homem. Essa questão espiritual, vou caçar isso. Então tudo aquilo que me fez mal, em vez de eu fugir, da minha natureza, eu queria mais. Isso foi uma coisa minha, já é meu. E aí eu comecei a caçar o que era isso, entrei para o mundo de oratória, PNL, hipnose. A hipnose eu falei, poxa, que legal, muito bom. Só que ainda faltava alguma coisa. Mas eu sentia que eu estava perto. Porque hipnose, transe, então peraí, eu acho que eu posso entrar em transe aqui e tentar descobrir onde essas coisas estão. Sozinho, sem você ter tido estudo e preparo. Isso, eu quero saber onde essas coisas estão. Tá. Na minha cabeça eu achava que era possível, mas não Tá. dava. Porque aí eu ficava imaginando coisa. Sim, aí mistura. Aí não dá, porque eu tô imaginando não é real. Aí é muito filme, aí eu não queria. Aí eu vou imaginar, aquela coisa tá aqui. Aí não. Quando eu encontrei o magnetismo, eu acho que ele que me encontrou, nas minhas andanças, nessas pesquisas, eu falei, é isso. E aí, Quando foi isso? já deve ter uns 13 anos. Você já tinha saído da Já, comunidade? tava nesse já. estudo, nessa busca? Já. Eu tinha feito PNL, oratório, hipnose. E aí essas você coisas. achou o magnetismo justamente procurando mais informação, porque não te bastava todas as outras que você chegou a fazer terapia. Fiz, só que, Raul, faltava uma coisa, porque assim, eu não estou falando mal da hipnose, a hipnose é uma ótima ferramenta, ótima. Só que a hipnose, ela vai até um ponto, ela não chega no núcleo. Sabe por que eu te afirmo isso? Porque o núcleo é não verbal. O núcleo não tem fala. A hipnose normalmente é vai Depende relaxando, da fala, né? 2, mas tem hipnose não verbal. A hipnose não verbal é uma tentativa de fazer o magnetismo, porque a hipnose mesmo que ficou conhecida é verbal. A hipnose que Freud buscou, a hipnose depois que veio todos, é como fala. A hipnose que volta na vida e você vai acessa Regressão aquele de ponto. vida. É, que você acessa, né, o ponto na sua vida em que Isso. você teve algum trauma, né? Isso é uma hipnose. Né? Que aí eu falo assim, Raul, você tá em transe, isso, agora vamos voltar, 5 anos, isso, vai escutando minha voz, eu vou estalando o dedo, 10 anos, 15 anos, você tinha 15 anos de idade, 1, 2, 3, agora. O que você tá vendo? Então, é muito bom, só que é comando. E esses comandos, eu percebi uma coisa. Eu fui um grande especialista em hipnose. Eu percebi uma coisa. Pode estar tendo alguma coisa ludibriando aí. Porque eu dou um comando. Induzindo, né? Exatamente. E a indução me dava um... eu posso estar induzindo ela até ver uma coisa que Claro. não foi tão real. Numa data que você tá, de repente, buscando ali, né, pra um... Isso. Eu ficava assim, não sei. Ficava com dúvida. Entendi. O magnetismo, como basicamente a gente não fala, não tem como, Raul. Porque assim, você sente. Se eu faço um passe, essa questão da mão. Você tá aqui, eu faço assim, fecha os olhos. Aí você fecha os olhos. E eu faço isso aqui. Eu consigo sentir na palma da minha mão, quando eu passo no teu corpo, algum ponto do teu corpo eu vou sentir na minha mão.
Aí, de repente, aqui, ó, não tô sentindo nada. E o que você sente? Sinto um pulsar muito forte em determinadas partes do teu corpo. Mas em você? Em mim. Você sente na sua mão ou em você inteiro? Sinto na minha mão. Tá. Principalmente na minha mão. E aí, percebo, opa, senti ali. Vou descer no teu corpo. Não senti mais lugar nenhum. Só senti ali. O que significa isso? Tem alguma energia densa e presa nesse ponto. Qual o motivo? E o que é? E Não o que me fazer? Eu só quero saber que se aquela energia está ali latente, ela tem que sair para dar espaço para uma nova. Tá. Porque tem que girar a energia. A energia precisa girar. Entendi. Então, olha que lindo do magnetismo. Eu não fico te torturando. Eu não fico fazendo você voltar atrás para ver o trauma, para ver o teu pai te estuprando, para ver uma violência que aconteceu. A hipnose faz isso. Entendi. Vê o acontecimento passado. Não. Eu só quero te curar, tratar o agora. Tira essa energia ruim. Aí me diz, você foi violentado quando você era garoto lá pelo teu primo. Uhum. Eu fiz isso. E você tem como é que eu posso dizer? Um bloqueio sexual por causa desse evento. Aí eu fiz a técnica, fiz tudo. E você se sente, putz, estou me sentindo bem aliviado. Aí você vai para casa e você consegue fazer uma relação sexual. Você não estava conseguindo. Você deixou de ter sido violentado? Claro que não. Não. Você lembra? Claro que sim. Você sabe que foi violentado? Só que não sente Não te afeta mais. Acabou. O magnetismo, ele vai fazer com que aquela energia parada saia.